Paz do Senhor, Juventude de Cristo, sejam todos muito bem-vindos para mais um Conectados na Lição. E nesse trimestre está prometendo, porque estaremos estudando Moldados pelo Caráter de Cristo. Você pediu e a editora Betel atendeu. Então fique ligado porque está começando mais um Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição. E que trimestre, né, gente? A lição de número 6 vai falar sobre gerindo as emoções em tempos adversos. E já estamos recebendo aqui o comentarista da lição, pastor César Rosa de Mello. Pastor, seja muito bem-vindo. Já quero fazer a primeira pergunta ao Senhor. Pastor, como Jesus obteve vitória na tentação do deserto? A paz do Senhor, nação Madureira, mais uma vez nós estamos aqui. A paz do Senhor, Tianinha, a paz do Senhor, Juliana. É uma honra estar com vocês mais uma vez para falar desse assunto sobre gerenciamento das emoções. E logo esta primeira pergunta aí falando sobre Jesus e a tentação do deserto. Queridos, a tentação sempre vem. Nós, como seguidores do Senhor Jesus Cristo, sempre teremos o nosso caráter, nossas emoções testadas a todo momento. Jesus, por exemplo, estava num lugar adverso, deserto. Estava passando por um momento onde ele estava jejuando. Quando nós estamos jejuando, e Jesus ia 40 dias e 40 noites, olha só que o diabo aproveita um momento de bastante fragilidade para chegar com as suas propostas. E se você analisar as propostas do diabo, são propostas de glória terrena, são propostas de prazeres desta vida, são propostas que nos levam a uma alta afirmação. E Jesus, em primeiro momento, Jesus teve serenidade. É normal, quando nós estamos em momentos adversos, faltar-nos tempo para pensar e avaliar situações da vida. E é justamente nesses momentos que nós precisamos parar, respirar, ponderar e ter respostas sábias. Quando a gente respira, o cérebro recebe oxigenação. E quando isso acontece, nós conseguimos raciocinar melhor. Queridos, se nós formos dar vazão aos nossos sentimentos, aos nossos desejos, às nossas volições, talvez nós vamos ter dor, enfrentar muita decepção na vida. Mas vamos aprender com Jesus? Fora esse momento de serenidade, de respirar, de pensar, Jesus ainda teve tempo para usar a palavra de Deus. Que eu e você também venhamos pensar nisso. Diante das tentações, respire. Dê um tempo para você mesmo, mas jamais abra mão da palavra de Deus. Jesus venceu com a palavra de Deus, mostrando para mim e para você que nós obteremos vitória com a tentação debaixo da palavra de Deus. O apóstolo Paulo sabia muito bem disso, que ele disse sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos nos gerenciar, sabendo que estamos no mundo e enquanto estivermos no mundo, seremos tentados. Mas através de um espírito cativo à palavra de Deus, seremos mais vitoriosos por aquele que nos amou. Ok, agora a pergunta que não quer calar. Pastor, como podemos entender a frase dita por Jesus, minha alma está com angústia de morte? Queridos, essa é uma das expressões mais fortes dita pelo Filho de Deus. Aqui nos mostra que Jesus não era simplesmente Deus, mas também homem. Um dos momentos mais angustiosos de Jesus no Getsêmani, prensa de azeite. O texto não nos omite Jesus dizendo que a sua alma estava angustiada de morte. O que é isso? Segundo alguns comentaristas, Jesus tinha tudo para entrar em depressão. A dor, a angústia, aquilo que estava no seu interior estava tão difícil
A pressão psicológica que Jesus estava vivendo era tão forte que Lucas chega a relatar que o seu suor se tornou em gotas de sangue. Agora imagine isso, querido, a cena do nosso Senhor Jesus Cristo naquele momento tão difícil da sua vida. Mas em nenhum momento ele perdeu as rédeas da sua emoção. Jesus nos ensina aqui, queridos, que mesmo quando a angústia toma conta do nosso ser, mesmo quando estamos vivendo em momentos de bastante pressão, onde temos que tomar uma decisão, nós não podemos abrir mão de gerenciar as nossas emoções e, melhor, de falar com o Pai. Basta você olhar que naquele momento de angústia, por 3 vezes Jesus ora ao Pai. Os seus discípulos adormeceram, mas Jesus sabia que a sua resposta estava em desenvolver um relacionamento com seu Pai. A angústia que ele estava vivendo naquele período era tão grande que ele chegou a dizer na primeira oração: Pai, se for possível a humanidade ser salva sem eu beber o cálice, faça assim. Na segunda vez que ele ora, ele já ora dizendo: se não tem como a humanidade ser salva sem eu beber este cálice, cumpra a sua vontade. Queridos, vamos aprender com o nosso mestre. Nos momentos de pressão, nos momentos de angústia, nos momentos de decisão, que eu e você venhamos depositar os nossos sentimentos, a nossa emoção, a nossa dor nos braços do nosso Pai. Ele é poderoso para nos ajudar a passar os momentos mais difíceis desta vida. É por isso que o Salmo 23 diz: ainda que eu ande ou andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Não sei qual o período que você está atravessando de dor e de angústia, mas entenda, Deus está com você. Creia, Ele vai te ajudar a passar esse momento. Muito bem, lembrando que a editora Betel disponibiliza lá no seu site o PIO, Plano de Incentivo à Leitura, e gratuito para você. E nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a representante da Juventude, Diaconisa Juliana Nascimento. Juju, seja muito bem-vinda. O que você trouxe para a gente no PIO desta semana? Muito obrigada, Tia Aninha. É um prazer estar aqui mais essa semana no Conectados na Lição. O PIO de hoje está com o tema Tomando as Rédeas das Emoções. Se você quer saber mais sobre esse assunto, é só acessar o site da editora Betel e fazer o download gratuito do seu programa de incentivo à leitura. E a pergunta de hoje para o pastor César Rosa, o nosso comentarista. Pastor, a juventude quer saber de que maneira podemos assumir as rédeas de nossas emoções. A juventude quer saber. Um dos maiores desafios da nossa existência é ser dono da nossa própria emoção, do nosso próprio sentimento. A Bíblia tem um caso, que é o caso de Ana, daquele triângulo amoroso, se é que podemos dizer assim, que existiu ali naquele contexto de Samuel. Ana, Elcana e Penina. A Bíblia diz que Ana não podia ter filho, Penina tinha filho e Elcana amava Ana, porém só Penina dava filho. E é interessante que o texto fala que Penina provocava Ana. Sabe o que eu entendo aqui, querido? É que Penina tinha o controle das emoções de Ana. Era Penina que decidia quando é que Ana ficava triste ou alegre. Então, quando eu falo sobre assumir as rédeas da nossa emoção, é justamente não deixar que as pessoas definam como vai ser o nosso humor, mas que nós venhamos saber lidar diante de perdas, de frustrações e decepções da vida. Existem versículos da Bíblia, e um delas está no fruto do Espírito, que é o autocontrole. É eu saber lidar com o meu temperamento, com as minhas emoções. Jesus em nenhum momento deixou que as pessoas dominassem as suas emoções. E olha que ele tinha fariseus, tinham escribas, tinha saduceus,
que a todo instante estava espezinhando a sua vida. A todo instante estava aí fazendo perguntas que mais eram armadilhas do que dúvida na mente daqueles homens. E em nenhum momento Jesus perdeu as estribeiras, em nenhum momento Jesus passou o controle das suas emoções para aqueles homens, mas sempre com serenidade, sempre com humildade, sempre entendendo a sua função, entendendo o seu chamado e entendendo o foco que ele tinha. Que eu e você venhamos entender que o nosso chamado é maior do que uma emoção, que o nosso chamado é maior do que um momento. Para ser um líder, a nossa vida não pode ser pautada pelo que as pessoas dizem. Infelizmente, tem pessoas sofrendo duramente porque se preocupam demais com o negativo das pessoas, com a desaprovação humana. E se eu e você queremos ser um líder segundo o coração de Deus, se eu e você realmente estamos absorvendo o caráter de Deus em nossa vida, nós precisamos estar atrás da anuência divina e não viver a nossa vida baseado no que as pessoas falam. Que Deus me ajude, que Deus te ajude, que Deus nos ajude a assumir as rédeas das nossas emoções e deixá-las aos pés da cruz. Porque com certeza Deus tem algo lindo para a minha vida e para a sua vida. Não deixe que a sua emoção, não deixe que um momento, não deixe que aquilo que as pessoas estão falando estrague o que Deus tem na sua vida. Deus te abençoe e vamos para frente. Uau, conectou? Lembrando que o comercial da Editora Betel está a todo vapor. Você que ainda não adquiriu o seu livro Subsídio do Trimestre, Transformados, Reflexões sobre o Caráter de Cristo, do pastor William Barros, adquira já na nossa loja virtual. E lembrando que nesses telefones que está passando na sua tela, você também pode adquirir a Bíblia Jovem, com design arrojado para você, juventude, que não perde tempo de aprender muito mais com excelência e modernidade. Bem, nós vamos ficando por aqui, mas lembrando, se Jesus não voltar, semana que vem estaremos aqui para mais um Conectados na Lição. Deus abençoe!